E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 112º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara, essa autora que eu tinha muita curiosidade de ler. Esse livro aqui é da editora Nós, de 2021, e a Mariana tem outros livros muito famosos também. Tem o Não Fossem as Sílabas do Sábado, tem o Se Deus Me Chamar Não Vou, também tem o outro, é Jesus, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, e eu não li nenhum dos outros livros dela. Esse foi o meu primeiro livro da Mariana. E o que aconteceu aqui? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes maiores, que serão o que é inegável nesse livro e o que é discutível. E para começar a falar das coisas inegáveis, na minha opinião, naturalmente, eu vou falar sobre a premissa dele e falar que é uma boa premissa. Eu acho que isso é indiscutível. Eu diria que a premissa deixa muita curiosidade na gente, porque o livro vai contar a história da Aurora, que é uma senhora mais velha, uma idosa, que vai ser encontrada numa beira de estrada, sem se lembrar de nada, assim. Ela vai estar com uma coleira de cachorro, sem o cachorro, e vai estar também gritando, assim, buscando, perguntando por uma Camila. E aí ela é levada a um asilo, uma casa de repouso, algo do tipo, um hospital, não sei exatamente que lugar, mas nesse lugar eles vão cuidar dela, vão ter outros velhos também ali, outras pessoas de idade, e nisso vão começar a investigar o passado dela, e o livro vai ser narrado pela Aurora, e vão ser as versões do passado dela que ela vai contando. Essas versões, elas não são todas verdadeiras, na verdade é impossível que seja, na verdade fica a dúvida se alguma delas é, porque são versões que vão ter muitas diferenças entre si, apesar de também serem recombinações ali de alguns elementos. É como se fosse um caleidoscópio, foi essa a metáfora que eu fiz, que você vai girando assim e algumas coisas vão se repetindo, mas nunca dá para entender exatamente o que está acontecendo ali. E nessas versões, essa tal de Camila, que ela tanto gritava, ela era, ora, uma filha dela, uma filha que às vezes morria, às vezes não. Ora, era uma melhor amiga dela da infância, que se manteve ali, mas que teve um afastamento, fica essa dúvida também. E ora, existiam as duas Camilas na história, então é uma coisa que vai indo e voltando. A gente nunca sabe exatamente o que é verdadeiro ou não, e isso não importa. Inclusive, para ilustrar que isso não importa, eu gostei muito da epígrafe do livro e ela sintetiza bem esse aspecto, que é uma frase, não, é uma estrofe da Ana Martins Marques, creio eu, ou apenas alguns versos, mas que são, abre aspas, o que nos aconteceu, o que não nos aconteceu, tem o mesmo peso no poema. Acho muito interessante isso, porque realmente, em muitas situações na nossa vida, não importa o que aconteceu de verdade, importa o que a gente está sentindo, o que a gente interpretou daquilo, e a realidade fica um pouco, não duvidosa, mas discutível também. E o que importa no fim do dia, né? Mas só para finalizar a minha ideia de que é uma boa premissa indiscutivelmente, eu diria que o livro vai mostrar de uma forma muito interessante por que não é relevante o tema de um livro, por que isso não vai fazer tanta diferença no fim do dia, porque ele vai mostrar diferentes versões de uma história, você nunca vai saber exatamente o que é verdade ou mentira ali, mas várias coisas vão ser interessantes, mesmo que sejam combinações muito diferentes daqueles mesmos elementos. Então, os temas que estão ali, as coisas que vão ser trazidas, não necessariamente vão ser trabalhadas da mesma forma. E o que importa no fim do dia é o que vai ser trabalhado. É muito fácil jogar fora uma boa temática. E falando dessa questão de temas, eu tenho que falar que as reflexões que o livro traz vão ser muito legais. Eu acho que o livro vai trazer assim. Eu fiz uma pequena lista. Ele vai falar de culpa materna, dessa coisa que realmente é muito desgastante e que é um tópico que eu acho que ainda está engatinhando na literatura. Eu acho que surgiram vários livros recentemente de mães escrevendo sobre maternidade ou de mulheres no geral, mas eu acho que ainda existe muito a se explorar sobre essa culpa que é tão forte, que é tão aterradora, Jesus, aterrorizante, digamos. Também vai ser colocado ali o medo de perder uma filha, isso que também é algo que existe um cuidado em volta de uma criança e depois em volta de um adolescente, que aí vai ser outro tipo de cuidado, outro tipo de medo, mas existe todo um perigo ali em cuidar de um ser humano e não saber exatamente se aquela pessoa, aquele ser, vai conseguir ser preservado, porque a vida também vai trazer muitas surpresas e o livro vai trazer muito disso. O livro vai falar muito desse medo que é quase paralisante, mas você está responsável ali por outra vida. No meio disso tudo, a gente vai ter várias ponderações sobre a morte, sobre o que realmente é, na realidade, a fragilidade da vida. Eu acho que o livro vai trazer mais isso do que a morte em si.
é tudo muito fugaz, é tudo muito delicado e a qualquer momento você pode simplesmente. Tipo, morrer é muito fácil, e é estranho falar isso, mas é muito real também. E dentro disso ainda, eu acho que a ideia que mais me deixou pensativo em todo o livro foi a coisa da naturalidade com que a gente trata a morte dos pais antes da morte dos filhos. Pais morrerem antes dos filhos é algo que a gente realmente vai ver como natural, assim, algo que nem sempre acontece, mas é o esperado. Só que eu acho estranho, eu acho que eu já falei sobre isso num vídeo aqui no canal que foi sobre o Distância de Resgate da Samantha Schweblin. Quem tiver curioso vai lá assistir, é um livro bem perturbador no melhor sentido. Mas enfim, eu acho que essa questão de você criar uma nova geração que vai substituir a sua geração não é necessariamente agradável. Existe algo de desconfortável ali, de incômodo, em você realmente gerar uma vida que vai substituir a sua. E você não ter exatamente o direito de achar aquilo ruim, porque realmente é horrível a ideia de uma mãe perder um filho, de um pai perder um filho. E isso não é agradável de forma alguma, assim. Você vai estar indo contra o seu instinto de sobrevivência, pensando a sua morte como algo bom frente à morte de outra pessoa, assim. Essa coisa é um sacrifício um pouco mais complicado do que parece, assim. Eu acho que a gente não reflete muito sobre isso. Eu gostei muito dessa ideia. O livro nem vai tanto para esse lado, mas me levou a esse caminho de pensar. Tem algo estranho em a gente pensar que é totalmente natural pais morrerem antes dos filhos. Não é exatamente confortável a pessoa que está gerando outra vida sentir isso. Não é 100% bom, assim. E isso me deixa um pouco perturbado também. Mas isso não é uma discussão que eu vou alongar aqui, só que o livro me levou a pensar isso e muitas outras coisas. Eu acho que esse foi o maior elogio que eu vi em comentários que eu li sobre o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Que o livro vai te fazer realmente parar e pensar em muita coisa. É um livro denso. E resumindo essa parte do que é inegável no livro, eu diria que ele é um jogo. Me lembra muito Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o filme famoso, ganhou o Oscar de melhor filme há uns anos atrás. Eu acho que essas recombinações de diferentes versões da mesma história, assim, coisas que vão se repetindo em diferentes cenários, acho muito legal. Acho que foi um jogo muito interessante de se acompanhar. E eu acho também, citando outra referência, que o livro me lembrou muito A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Eu acredito que essa vivência num lugar em que as pessoas estão envelhecendo, em que elas têm noção disso, e que tem uma coisa meio decrépita, não, mas tá, assim, um pouco decrépita, mas essa coisa de um lugar que vai pesando ali a morte, em que as pessoas vão sentindo isso, todo mundo tá meio que esperando morrer. É horrível, assim, mas tem uma beleza nisso também. Esse livro aqui não vai tratar tanto desse assunto, mas me lembrou também, eu quis falar, porque eu amo A Máquina de Fazer Espanhóis. É o meu livro do Walter favorito, assim. Então, eu queria mencionar. E vamos para outra parte do vídeo, então, que é o que é discutível em É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Apesar de eu ter gostado da escrita do livro, a minha primeira impressão foi um pouco diferente disso. Eu estava enxergando o livro, a escrita dele, como aquele tipo de escrita que é: isso é o que eu imagino que seja literatura, então eu vou escrever desse jeito. Eu acho que isso foi se dissolvendo ao longo do livro, mas existem alguns toques nele, alguns floreios que eu acredito que são exatamente isso. Eu preciso escrever dessa forma para que eu mostre que eu sei escrever literatura. Eram alguns detalhes que vinham e que eu falava assim: esse é exatamente o tipo de dramaticidade que existe em alguns livros, que vão ser sinais de que a pessoa quer colocar uma firula ali para parecer mais profundo, para parecer mais bonito, assim, para parecer realmente mais poético, e que não necessariamente vai adicionar nada na história. Eu acho que isso acontece muito na literatura, do que eu li, né? Do Itamar Vieira Júnior e da Carla Madeira. E as pessoas amam isso porque elas realmente vão ler e vão falar: isso aqui parece mais literatura. Isso aqui é bonito porque parece mais bonito. E, assim, é discutível, obviamente, mas eu acho que é cansativo. Eu acho que eu queria muito discutir com alguns autores se eles leem algumas frases e realmente não notam que algumas coisas que eles usam, quando você aperta, assim, quando você mastiga, evapora. Não tem significado, não tem nada por trás. É só uma sequência de palavras bonitas que na forma pode até ser bonitinho, mas na consistência ali, na essência, não vai significar porra nenhuma.
E meio que eu entendo que isso acontece muito na poesia também, por exemplo. A gente usa a segunda pessoa na poesia, assim, é aquilo que parece mais poético por estar em segunda pessoa, vai encaixar melhor, às vezes sonoramente vai fazer mais sentido, mas no fim do dia não é um elemento essencial da escrita, sabe? Você não precisa escrever com os floreios para ter beleza, para ter significado, para ter realmente algo de especial na sua escrita. Enfim, eu acho que eu também tive uma dificuldade de perdoar essa questão, esses detalhes, por quê? Porque a personagem principal, ela vai tomar para si algo que é falado com ela, mas ela vai realmente ter para ela que ela está passando por um distúrbio poético. E aí eu falei assim, tá, gato, vamos diminuir a seriedade da sua condição, falando que é um distúrbio poético, falando que é um tipo de transtorno poético. Ok, ela falar isso não é a minha questão, mas isso me mostrou, eu fui notando enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, que eu não fui muito com a cara da personagem principal. Eu não me encantei por ela. Não que eu não reconheça toda a dificuldade do que ela passou, assim. Eu acho que tem como você se compadecer dela. Mas eu também não acho que foi alguém que eu ficava assim, nossa, amo sua história, quero muito saber sobre. Eu fui notando que bacana, assim, legal, mas não seria seu amigo, mas não tem nada contra também. E essa questão das várias versões que a gente vai lendo uma atrás da outra, essas várias histórias dentro de uma única história, me fez questionar. Veio muito a mim a pergunta: o livro está se auto-sabotando? Ele é uma armadilha para si mesmo? Essa proposta é uma coisa que se esgota? Eu acho que não necessariamente teria que se esgotar, mas em algum momento se esgotou, porque o livro ficou cansativo, o livro ficou repetitivo, e eu ficava assim, gente, estão na metade do livro, eu já entendi que existem muitas versões, mas eu sentia que elas se esvaziavam, assim, como a gente não tinha confirmação de nada, era meio que tipo, deixa eu criar outra aqui, tenho mais uma história. Mas como aquilo não se sustentava em algo que realmente atiçava a nossa curiosidade, porque, tipo, parecia que hora nenhuma do livro a gente ia descobrir a verdade. Então, tava assim, mais uma mentira. Uma mentira que leva a uma reflexão sobre a vida. Eu não sei se todas as reflexões, elas também se esgotaram de alguma forma, ou pra mim, começaram a aparecer também as mesmas reflexões, mas no fim das contas, eu já não estava tão interessado no que ia acontecer. Em algum momento do livro eu fiquei, ok, foda-se, tipo, eu tô apreciando de alguma forma, mas tem limite, sabe? Você pode falar quantas histórias você quiser, quantas variações você quiser daquela história, mas uma hora cansou, e eu entendo, e com certeza alguém iria comentar isso se eu não fizesse essa observação, mas essa questão da repetição é muito importante e eu vejo isso como um elemento que tinha que ser trabalhado no livro por causa da condição que a Aurora vai ter, que é algum tipo de Alzheimer ou demência, algo nesse estilo. E é muito relevante, isso é muito comum em pessoas que têm essa condição, que a repetição vai acontecer. Então, era inevitável. Mas se era inevitável por causa da doença, por causa dessa coisa da saúde mesmo, eu não tô sabendo falar outro sinônimo, mas eu acho que então faltou outra coisa, que era, não tem no livro, em hora nenhuma, um momento em que a Aurora tenha muita raiva, que ela fique agressiva, que ela fique violenta, e isso também é muito comum a pessoas com demência, com Alzheimer, é muito normal e é esperado. Eu não sei se é 100% dos casos, mas eu nunca conheci algum caso em que a pessoa não passasse por isso. Que a pessoa, ou por ter um lapso de consciência, entender o que está acontecendo com ela, ficar chateada e ficar extremamente nervosa, assim, realmente ser agressiva mesmo, seja verbalmente, seja fisicamente, mas, ou se a pessoa realmente, por não conseguir acessar o que está provocando os sentimentos que ela tem, ela também vai ficar nervosa e agressiva, sabe? Então, isso não estar no livro, achei muito estranho. E por que eu achei estranho e acho que tem um negócio aí? O livro foca muito na melancolia e na nostalgia que a Aurora vai ter. Ela vai lembrar das coisas de um jeito que é poético, né? Mas que tem aquele toque de tristeza. E eu acho que foi muito conveniente para a escrita do livro, para o estilo dele, não tratar dessa raiva, não tratar dessa questão
que vai para um lado mais violento e que vai destoar um pouco dessa melancolia, dessa nostalgia. Porque foi muito fácil o livro ficar nesse mesmo tom de que era tudo realmente muito pesado, mas existem outras nuances ali que não foram tratadas e que eu acho que ficou faltando. Essa é a minha opinião. Eu acho que foi muito cômodo para o livro ficar nessa mesma tecla de é muito triste, é muito bom lembrar das coisas, mesmo que elas não tenham acontecido, é muito trágico, mas tem mais coisa. Tratar dessas pessoas nessa condição tem outras camadas e achei estranho essas camadas não estarem ali. Resumindo esse ponto, eu só queria que ela batesse em alguém, gente. Eu queria um rompante de raiva, assim, que ela xingasse todo mundo, realmente começasse a reagir de alguma forma. Talvez o livro tivesse uma virada de chave nesse ponto, mas enfim, já falei demais sobre isso. Outra questão do livro, que eu entendo que eles são relatos, assim, unidos ali da Aurora, eu entendo que a estrutura das frases poderia ser uma coisa mais corrida, uma coisa com menos pausas e tal, mas o livro tem momentos em que não tem um ponto ou ponto e vírgula que ia me deixando meio louco. Por quê? Porque o livro tinha também muitos pontos, tinham parágrafos bem definidos, então as partes em que não acontecia uma pausa maior e que poderiam muito bem acontecer, eu ficava assim, gente, mas que coisa confusa, assim. Digamos que você vai fazer um parágrafo com 3 frases e você decide por uma questão estilística ali, porque realmente é alguém contando a própria vida, você não coloca um ponto onde seria, sei lá, entre a primeira e a segunda frase, você não coloca aquele ponto que estaria muito bem encaixado. Só ficava estranho, eu achei que deixou o livro um pouco truncado, eu não entendi. Quis falar sobre isso porque eu não vi ninguém comentar sobre isso nas resenhas que eu vi, nos comentários que eu li. Então, eu achei o livro um pouco truncado. Tinha hora que eu travava, assim, que eu ficava... Ela não começou uma frase nova exatamente onde seria possível, e eu queria muito entender por quê. Não era agradável de ler umas horas, eu só tinha que voltar de novo para recomeçar aquele ponto. Enfim, não entendi de verdade, mas tudo bem também, eu sendo chato, inevitável no canal. Mas aí, só mais 3 pontinhos aqui antes de eu ir para a conclusão do vídeo, que são: a questão racial que o livro traz, achei totalmente forçado, não adicionou nada no livro, achei 100% desnecessário, não entendi pra quê, achei que, nossa, totalmente descartável, não adicionou nada essa discussão, não entendi, de verdade, achei que foi pra colocar mais um tom, assim, de discussão política, sei lá, nem sei se... Não entendi mesmo, não entendi. Também não entendi a questão da pandemia que vai surgir no livro, nem vou falar em que contexto, em que momento, mas uma hora vai se falar da pandemia que eu fiquei assim, pra quê? O livro tinha tanto um toque atemporal interessante que quando veio essa questão da pandemia e colocou um ponto no espaço-tempo, assim, que eu achei totalmente desnecessário também. Mas o meu ranço desnecessário do dia é o nome de um cachorro que vai estar no livro, porque temos 2 cachorros importantes, assim, que vão estar ali nas várias versões da história, que são o Ofendido. Ofendido já não é um nome comum para cachorro, o apelido dele vai ser Dido, acho fofo, acho mais normal, apesar de ser um pouco incomum. Mas existe a porra do nome de um cachorro nesse livro que eu não consegui engolir. Eu já repeti isso pra mim mesmo, tipo, nossa, é só o nome de um cachorro, não importa mais. Achei horrível o nome, achei tenebroso que é. O nome do cachorro é Perdoai. Colocar o nome de um cachorro de um verbo já é estranho. Eu não conheço nenhum cachorro que tenha nome de verbo. Tá. Segundo, nessa flexão, pior ainda. Achei bizarro. Terceiro, não tem nada engraçado, não é nada sonoro, não tem um apelido para esse cachorro. Imaginar alguém gritando em casa, vem aqui, perdoai, é difícil de falar, é incômodo, assim, não... é muito estranho, eu não entendi também. E gostaria de entender, mas acho que ninguém vai me explicar também. Só que existiam apelidos possíveis para esse cachorro, Pepe, Dodô, enfim, Dido e Dodô seria muito fofo. Mas de qualquer forma, o que mais me irrita é que parece uma decisão, eu posso estar muito errado, mas parece uma decisão que
tem a ver com essa questão religiosa da oração, perdoai as nossas ofensas, enfim. Mas, mano, não faz sentido. Ô, Ju, eu não consigo engolir, não vou deitar pra esse nome de cachorro. Perdoai as nossas ofensas é o caralho. Você vai chamar o cachorro perdoai? Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, foda-se, vamos à pergunta que importa. Falei algumas coisas boas, falei algumas coisas ruins, mas se você me perguntar se eu gostei do livro, qual vai ser minha resposta? Vai ser exatamente, abre aspas, achei mais ou menos. Ah, ia dar mais pra mais, mais pra menos? Mais ou menos. Achei exatamente mais ou menos. O que me agradou de verdade, as reflexões, a estrutura, o jogo que acontece ali, achei interessante durante um bom tempo, mas quando me cansou de verdade, eu só queria acabar o livro. Ainda surgiam algumas coisinhas interessantes, mas o final do livro também foi aquela coisa que eu falei, tá, beleza, acabou, tudo bem, não foi totalmente desagradável, não foi totalmente agradável, foi mais ou menos. E se você me perguntar se eu recomendo, o que eu vou falar? Então, eu vi muita gente com a mesma opinião que a minha sobre o livro, sobre essa questão do cansaço, sobre reconhecer algum valor ali, mas não consegui gostar totalmente, não ser totalmente bom, assim, não totalmente agradável, sei lá. Mas essas pessoas eram pessoas que estavam lendo um segundo livro da Mariana. E eu acho que foi a única pessoa com essa opinião que estava lendo pela primeira vez a Mariana. E todas essas pessoas falaram a mesma coisa. Gostaram muito do livro dela, que se chama Se Deus Me Chamar, Não Vou. Gostaram muito, 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 e ficaram até meio decepcionadas quando leram esse. Então a minha recomendação é, vá ler o Se Deus Me Chamar, Não Vou. Dá pra ver que a Mariana é uma autora interessante, assim. Eu quero ler mais coisa dela, eu quero ler até a porra do Se Deus Me Chamar, Não Vou. Tenho curiosidade também com Se Não Fossem as Sílabas do Sábado, mas recomendar o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém? Não consigo falar, leia isso aqui. Leia a Mariana, se arrisque na Mariana, acho interessante, mas É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, eu não consigo falar de boca cheia assim. Vai ler, você vai adorar, você vai amar. Não, mas esse Se Deus Me Chamar, Não Vou, que acho que é um livro dela de 2019, se eu não me engano, esse me deixa mais interessado, vou dar uma chance pra ela. Deve vir pro canal de novo, então é essa a minha resposta. É isso que eu recomendo de fato. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.